Pronto. Então, essa disciplina, a gente vai ver que ela vai muito envolver o SUS, tá? Vocês vão ver que essa disciplina a gente vai conseguir fazer essa conexão com o SUS diretamente. Então, como vai ser a metodologia de ensino-aprendizagem? Né, a gente vai ter leituras complementares utilizadas nas aulas teóricas, né, que a gente vai fazer por aqui. A gente vai fazer leitura, ou melhor, vou mandar para vocês os artigos científicos, né, publicados nos principais periódicos, para vocês sempre estarem antenados e eu trazendo para vocês o que tem de mais novo. Serão abordados no decorrer da disciplina estudos de caso, onde será feito questionamento relacionado a cada caso clínico, com auxílio de metodologias, tá? Então, nossas metodologias vão ser diferentes, porque a gente está no ambiente virtual, né? Então, a gente vai tentar conciliar esses dois eixos, tá? Em relação à utilização do projeto multimídia, né? A gente não vai ter esse recurso, porque nossas aulas vão ser virtuais, tá bom? Bom, em relação às nossas provas, não vai ser prova escrita, né? Vai ser do mesmo modelo que foi semestre passado, virtual pela plataforma, tá? Em relação às datas ainda não foram nos repassadas, então vou dar uma pulada aqui, tá? Então, o desempenho dos alunos será medido através de notas atribuídas a partir, né, de avaliações teóricas, primeira verificação de conhecimentos, né? A participação, né, não conta, né, porque não estamos em sala de aula, né, volto a falar novamente. Semana de enfermagem também não é o nosso caso. Então, é considerado aprovado o aluno que obtenha média das avaliações igual ou superior a 7, que é a frequência mínima de 75% do total das aulas e demais atividades administradas, tá? Então, nosso conteúdo programático. A gente vai começar hoje a nossa primeira aula, a gente vai estar se apresentando, né? Vamos fazer a leitura do nosso plano de aula, que é da nossa disciplina Vigilância, e sobre a explanação sobre a dinâmica e o andamento das aulas, como é que vai ser. Semana que vem, infelizmente eu não vou poder estar com vocês, né? Mas na outra semana eu vou pedir que a gente se estenda 1 hora a mais do nosso horário, que a gente vai para me poder sincronizar essa aula que eu não vou dar da semana que vem, tá? Então hoje vai ser mais uma exposição da nossa disciplina, do que eu falei para vocês, e eu vou começar já novamente uma aula. Vou começar uma aula com vocês sobre o que é vigilância, para vocês já terem uma noção, já começarem a dar uma estudada, já começar a dar uma lida para saber o que é vigilância em saúde, tá? Então vamos lá. Tá, então vamos lá. Será que ainda vai entrar mais alguém? Tem gente tentando, professora, mas não está conseguindo. Nossa, deixa eu ver aqui se eu tenho que aceitar algum aqui. Não, não aparece ninguém para me aceitar. Então vamos voltar para lá. Bom, então como eu falei anteriormente, eu sou enfermeira, eu fiz residência em obstetrícia pela UFPA e atualmente eu sou mestranda em saúde da Amazônia também pela UFPA, tá? Então, assim, de antemão, eu já venho trazer para vocês que essa matéria de vigilância em saúde, para quem tem vontade de ingressar numa residência, né, que para quem não conhece a residência,
ela é uma especialização que a gente faz, que o governo paga uma bolsa pra gente simplesmente estudar. Então, isso para o enfermeiro, hoje, o enfermeiro que tem uma residência, ele é um diferencial total no currículo, tá? Então, assim, para quem quer ingressar numa residência, a disciplina de vigilância em saúde, a disciplina do SUS, elas são essenciais para quem vai realizar essas provas, tá? E não só para residência, mas para concurso público, né? Tudo vai cair, vigilância em saúde e SUS. Muita gente não dá importância para essas matérias, mas são matérias fundamentais. Por exemplo, na época que eu estava na graduação, eu não dava importância para essas matérias, né? Por isso que eu estou falando isso para vocês. E quando eu me deparei que eu tinha que fazer uma prova de residência, né? Que eu estava frente a concursos públicos, eu precisava estudar essas matérias. E para mim foi muito difícil, porque na época da faculdade eu não aprendi, né? E eu deixei para aprender tudo em cima da hora e foi muito mais difícil. Então, se vocês aprenderem agora, tentar se esforçar ao máximo para aprender agora, quando vocês forem fazer qualquer prova, vocês vão já estar mais antenados, certo? Então tá, gente, vamos lá. Deixa eu só abaixar aqui. Então, o que é vigilância em saúde, né? Então, assim, muita gente pergunta, o que é vigilância, vigilância, vigilância? Então, a vigilância em saúde, ela tem por objetivo a observação e análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos, danos à saúde da população que vivem em determinado território, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Então, entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo regulação, intervenção e atuação em condicionantes determinantes da saúde para proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Aí tu falas assim, poxa, professora, tu jogou tudo assim, né, pra gente, essas informações, mas eu ainda não entendi o que é vigilância em saúde. Quando a gente fala em vigilância em saúde, o nome próprio já diz, vigilância, né? Então, eu gosto muito de puxar esse termo para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente fala em vigilância, a gente se remete em vigiar. Vigiar o quê? Vigiar a saúde, né? Então, a vigilância em saúde, ela nada mais é do que vigiar a saúde, o que está acontecendo, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo naquela região, o que está acontecendo naquele município, o que está acontecendo naquele bairro. Então, é isso o que é vigilância em saúde, tá? Então, quando a gente fala em vigilância em saúde, é um contexto geral, né? Onde a gente vai falar sobre água, onde a gente vai falar do meio ambiente, né? Que está associado com a água, a solo. A gente vai falar sobre a saúde do trabalhador. A gente vai falar sobre um contexto geral. Então, eu vim trazer para vocês o que é esse contexto de vigilância em saúde, para vocês entenderem mais ou menos o que é. E aí a gente vai adentrar mais um pouco, tá? Então, né, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu só diminuir aqui. Tá. Então, quais são os componentes da vigilância em saúde? O que compõe a vigilância em saúde? Então, essas ações de vigilância de promoção, prevenção e controle de doenças e agravo à saúde deve-se constituir espaço de articulação de conhecimentos e técnicas. Quando eu falo vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, eu estou falando de vigilância em saúde, então gravem isso na cabeça de vocês, tá? Vigilância, promoção, prevenção e controle. Toda vez que a gente fala isso, a gente está falando de vigilância em saúde, tá? Então, o que faz parte? Quais são os componentes da vigilância em saúde que a gente tem, né? Então, a gente vai começar em vigilância e o controle de doenças transmissíveis, tá? Então, pensem assim comigo. Aqui é vigilância em saúde. De vigilância em saúde vai sair várias ramificações
de áreas mais específicas que a gente vai poder estar estudando, tá? E dentro da vigilância em saúde se ramifica a vigilância e controle de doenças transmissíveis, vigilância de doenças não transmissíveis, vigilância epidemiológica, né, que a gente escuta bastante, a vigilância sanitária, vigilância ambiental na prática, né, perdão, da saúde, vigilância da situação em saúde e vigilância da saúde do trabalhador. Então, dentro da vigilância, a gente tem todas essas ramificações, tá? Da vigilância em saúde, que a gente vai poder adentrar mais lá na frente sobre cada componente desse. E, assim, o que a gente mais ouve falar hoje é o quê? De vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, né? A gente ouve falar bastante. Estão dando para vocês entenderem até agora o conceito e o que compõe a vigilância em saúde? Tá sim, professora. Sim. Se vocês não entenderem, podem me interromper aqui que eu paro e volto de novo, tá ok? Vamos lá. Quais são as ações de cada componente da vigilância em saúde? Então, percebam, eu falei aqui do que é a vigilância em saúde, né? E aí, agora eu vou falar para vocês onde devem ser desenvolvidas essas ações de vigilância em saúde. Onde é que atua a vigilância em saúde, né? Então, a vigilância em saúde, ela deve ser cotidianamente inserida em todos os níveis da atenção à saúde, a partir de suas específicas ferramentas das equipes de saúde e da atenção primária, onde pode desenvolver habilidades de programação e planejamento, de maneira a organizar os serviços com ações programadas de atenção à saúde das pessoas, aumentando o seu acesso da população a diferentes atividades e ações de saúde. Quando eu falo onde devem ser desenvolvidas as ações, eu quero dizer que ela pode ser desenvolvida na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária, né? Onde sendo que na atenção primária, eu vou fazer o meu maior papel, que é a promoção da saúde, a prevenção de doenças. Então, quando eu falo que eu atuo mais na atenção primária, isso me remete ao quê? Que eu vou poder promover saúde, fazer prevenção dessa saúde, para que esse indivíduo ele não passe para a atenção terciária e muito menos para a secundária e muito menos para a terciária, tá? Então, ela vai ser desenvolvida em todos esses setores. Então, eu falei o que é vigilância em saúde, eu falei aonde ela vai ser desenvolvida, né? Onde a vigilância em saúde ela vai estar atuando, que no caso na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária, e estou falando quais são os componentes, o que compõe a vigilância em saúde. Dentre elas está a vigilância e controle das doenças transmissíveis, vigilância sanitária, vigilância de doenças não transmissíveis, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância da situação em saúde e vigilância da saúde do trabalhador. Tá? Então, vocês vão ver que dentro da vigilância tem esses componentes e dentro desses componentes tem as suas especificidades. Tá? Então, vamos falar quais são as ações de cada componente da vigilância em saúde. Então, a gente vai começar aqui pela vigilância epidemiológica. Então, quando a gente fala de epidemiologia, a gente está falando, né, de saúde de doença, das doenças que rodeiam, né, o estado, né, o país, a especificidade de cada bairro, de cada estado. Então, a gente vai estar falando de vigilância epidemiológica. Então, lembre, não esqueçam, toda vez que a gente fala de vigilância, a gente remete em observar, vigiar o que está acontecendo naquele estado e bairro, etc. Bom, então a vigilância epidemiológica ela é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Para quem não sabe o que é determinantes e condicionantes da saúde, anotem aí. Determinante e condicionante é tudo aquilo que envolve lazer, envolve saúde, trabalho, tudo que envolve de uma forma geral o que a gente vive, é o que a gente precisa, é essencial para a gente viver. A gente precisa de trabalhar, a gente precisa comer, a gente precisa ter lazer. Então, isso é determinante e condicionante da saúde, tá? Então,
Anotem isso aí, que é muito importante. Vocês vão ouvir muito eu falar em determinantes e condicionantes, tá? Bom, então, o seu propósito da vigilância Professora, epidemiológica... Oi? dá para você repetir com mais calma, porque não deu para anotar. Tá, eu vou falar novamente, tá? Anotem aí. Determinantes e condicionantes da saúde. O que são? É tudo o que é essencial para a gente viver. E o que é essencial para a gente viver? A gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter lazer. Tudo isso que for essencial para nós, seres humanos, sobreviver, é determinante e condicionante de saúde, certo? Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Ok. Deu para entender? Então vamos lá. Então, o seu propósito é fornecer orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos. Então, a vigilância epidemiológica, ela vai orientar tecnicamente, ou seja, olha, está acontecendo esse agravo de saúde, né? Precisamos fazer uma prevenção, um controle dessa determinada doença que eu encontrei naquele determinado estado. Isso a vigilância epidemiológica vai fazer. Então, ela vai ter essa visão mais ampla, né, de o que está acontecendo, dos agravos, né, que está acontecendo com aquela determinada população, e aí ela vai poder falar para uma outra vigilância dar continuidade àquele serviço. É mais ou menos isso. Deu para vocês entenderem o que é vigilância epidemiológica? Então, toda vez que a gente fala em epidemiologia, a gente sempre vai estar falando de saúde e doença, né? Os agravos da saúde, né? Por exemplo, o Covid. O Covid é um agravo à nossa saúde. Então, a vigilância epidemiológica está atuando em cima disso, né? Quantos casos estão acontecendo no Pará? Quantos casos estão acontecendo em São Paulo? Né? Quantos casos está diminuindo a contaminação no Covid no Centro-Oeste? Então, isso daí, a vigilância epidemiológica, ela vai permeando através desses dados, desses levantamentos, desse conhecimento, dessa detecção, dessas mudanças nesses fatores condicionantes e determinantes da saúde. Certo? Até aí deu para entender? Sim. Sim. Então, bora lá para a segunda vigilância. Olha, gente, se eu estiver falando muito rápido, podem falar, porque eu saio falando, e aí eu acabo falando muito rápido. Tá? Se eu estiver falando rápido, me interrompam, que eu volto de novo. Vamos lá falar sobre a vigilância da situação de saúde. Tá? Então, a vigilância da situação de saúde, o nome já diz, é um pouco parecido com a epidemiologia, né? Com a vigilância epidemiológica. Então, a diferença da situação de saúde é que ela desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, do estado, da região, do município, do território, por meio de estudos e de análises que revelam o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente. Eu trouxe aqui para vocês o mapa do Brasil, onde vocês podem observar no mapa. Vamos fazer uma suposição de um estudo aqui, tá? Vamos dizer que aqui nessa área onde está vermelha, que é a parte do Nordeste, tá? A gente tenha um agravo de saúde, sei lá, por conta do influenza, vamos dizer. Né? Tá tendo surto de influenza aqui, do H1N1 e tal. E aí, por isso que o mapa tá vermelhinho. Então, a vigilância de situação de saúde, ela vai ver o que está acontecendo naquele determinado local para que esteja ocorrendo esse surto de H1N1. Será que as pessoas estão se vacinando? Será que ali, sei lá, é uma área onde por algum motivo está tendo esse surto, né? Então essa vigilância ela vai ver qual é a situação de saúde que está acontecendo ali naquele estado, naquele determinado município, para que esteja em vermelho, né? Para que esteja alarmante aquela situação de saúde.
Então, a vigilância da situação de saúde, ela vai fazer esse monitoramento contínuo, tá? Não só do estado, mas do país como um todo. Então, ele vai fazer estudos, vai analisar, vai ver o porquê que esses indicadores de saúde estão mudando, por que está aumentando esse contágio do H1N1 e tentar reverter essa situação. Então, a vigilância da situação de saúde é mais ou menos isso. O nome dela mesmo já se autotraduz, né? Então, ela vai vigiar mesmo o que está acontecendo na saúde naquele determinada população, naquele determinado estado, naquela determinada região. Tá ok? Não é difícil, é bem facinho, a vigilância da situação em saúde. Até agora, vocês estão entendendo a diferença? Sim. Tá? Sim, sim, Tá ótimo, então. Então, vamos para outra vigilância de saúde. Então, vocês podem ver que, por exemplo, a vigilância epidemiológica e a vigilância de situação de saúde, elas acabam se interligando. Enquanto uma fala mais ampla, a outra vai mais específico, entendeu? Então, vocês podem ver que a vigilância de saúde, ela tem vários ramos, né? Na qual essas vigilâncias, elas estão interrelacionadas entre elas, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a vigilância em saúde ambiental. A vigilância em saúde ambiental visa o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança, tá? Nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente. Olha que eu falei para vocês, lembrem do determinantes e condicionantes sempre na cabecinha de vocês. Vocês vão ouvir muito eu falar nesse termo. Tá? Então, visa o conhecimento, a detecção, prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interfiram na saúde humana. Recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de risco relacionados a doenças e outros agravos à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, do ar e do solo, desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambientes de trabalho. Bom, aí vocês vão perguntar assim, mas professor, o que a gente tem a ver com a saúde ambiental? Eu sou enfermeira, não tenho nada a ver. Eu estou estudando aqui sei lá, para ser enfermeira intensivista, para me ser enfermeira obstetra, cardiologista. O que eu quero saber da saúde ambiental? E aí eu falo para vocês que vocês precisam saber tudo, porque tudo isso vai influenciar se você vai ser um enfermeiro cardiologista, se você vai ser um enfermeiro intensivista, enfim. Por que eu te digo isso? Porque a vigilância de saúde ambiental, ela é algo essencial. Quando a gente observa a cidade de São Paulo, ela é uma cidade que existe muitas indústrias, né? E vocês podem ver que lá a cidade de São Paulo é uma cidade um pouco. Eles costumam chamar de uma cidade acinzentada. É uma cidade muito poluída, o ar muito poluído, né? As indústrias elas jogam muito produtos químicos, né? A própria fumaça no nosso ar, e aí isso acaba poluindo, tá? E, por exemplo, não só isso, mas essas indústrias também contaminam as águas, né? Nos dejetos, né? De produtos químicos que eles acabam jogando nos rios, né? No mar, e isso acaba poluindo. Aí tu volta a me perguntar, mas sim, professora, e aí, o que isso tem a ver comigo, com minha área e tal, tal, tal? Cara, tudo. Por quê? Pensem comigo, tá? O paciente, ele mora no, sei lá, mora numa casa de pau a pique, né, em cima daquele rio, lá próximo dessas indústrias. Ele não tem água potável, ele não consome, não tem água encanada, né, não possui rede de esgoto perto da casa dele e tal. Ele usa aquela água do rio para tomar banho, para escovar os dentes, para fazer sua comida. Então, tudo isso vai influenciar. Esse paciente ele pode ter algum
tipo de doença devido a essa água contaminada com esses produtos químicos e vai interferir em você que vai estar lá na UTI, porque esse pode ser um paciente que possa ter alguma complicação por ele estar fazendo uso dessa água contaminada e vai acabar indo para a UTI, sendo internado com complicações, né? Então vocês podem ver que a vigilância de saúde ambiental, ela tem tudo a ver com nós seres humanos. Não só aquela pessoa que não tem recursos, né, que mora por exemplo, que mora numa casa de pau-pique, mas pode influenciar também pessoas normais, né, de classe média, de poder aquisitivo um pouco maior, quando a gente consegue contaminar o nosso ar. Né? O ar contaminado, né, essas pessoas elas podem ter um problema pulmonar, né? Pode desenvolver algum problema, uma bronquite, né? Pode desenvolver algum problema que vai interferir na saúde dela. Então, por isso que quando eu falo que a gente tem que saber sobre vigilância em saúde, e quando eu falo em vigilância em saúde ambiental, isso vai permear a nossa profissão, né? A gente vai encontrar pacientes que por muito tempo que trabalhou nessas usinas, inalou essa fumaça, ou então essas pessoas que moram nessas cidades que têm esse ar insalubre, né, que respira cotidianamente esse ar e acaba desenvolvendo uma bronquite, vocês vão ver que vão influenciar no nosso serviço, porque a gente vai pegar esses pacientes no hospital para a gente tratar eles, entendeu? Então vocês estão vendo a conexão que a gente precisa saber, né? A enfermagem ela é uma coisa, não só a enfermagem, mas a saúde ela é uma área que permeia outras áreas, né? Então, por isso que a gente precisa saber sobre a vigilância em saúde ambiental. Vocês estão dando para entender, mais ou menos? Deem um ok aí. Ok. Ótimo. Então, a vigilância em qualidade da água para o consumo humano, o ar, o solo, né? Então, tudo isso influencia, né? Por exemplo, desastre de origem natural, né? Então, assim, quando a gente tem esses desastres, né? Tudo isso influencia. Substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos, né? Por exemplo, trabalhadores que trabalham nessas usinas, né? Não sei se vocês chegaram a ver ontem o desastre que aconteceu no Líbano, né? Aquilo ali nada mais é do que foi um desastre com produtos perigosos, né? E que interferiu numa sociedade como um todo. Fatores físicos e ambientes de trabalho. Então, tudo que envolveu o que eu acabei de falar para vocês está envolvido em vigilância em saúde ambiental. Tá ok? Vamos passar para o próximo aqui. Vigilância em saúde do trabalhador. Quando a gente fala em vigilância na saúde do trabalhador, isso me remete a enxergar, a puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. A gente, né, vocês que vão ser futuros enfermeiros, vocês vão ver, né, vocês que já foram para estágio, obviamente, vocês conseguem enxergar que o nosso ambiente de trabalho é um ambiente muito insalubre, né, um ambiente que a gente consegue ver pacientes soropositivos, pacientes com TB, né, com tuberculose, que a gente precisa fazer o uso de máscara N95, máscaras apropriadas. A gente precisa ter um cuidado em usar luvas, né, quando a gente vai pegar um paciente que tem uma precaução de contato, né, ou por aerosóis, não sei. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado. E quando a gente fala em vigilância na saúde do trabalhador, a gente fala nesse ponto, na utilização dos EPIs. E então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela vai caracterizar-se por ser um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção. Então, quando eu falo que ela é um conjunto de atividades destinadas à promoção e à proteção, a gente está dizendo que a gente precisa tomar devidos cuidados para a gente poder trabalhar, não é verdade? Então, com essa onda do Covid, por exemplo, eu trabalho na Santa Casa e lá eu trabalho na maternidade. Independente se eu trabalho ou não com Covid, a gente sabe a situação que a gente está vivendo hoje.
né? Que a gente precisa estar usando máscara 24 horas por dia. Se a gente vai comprar um pão, se a gente vai na esquina de casa, a gente tem que estar usando máscara. Imagina eu que estou dentro do hospital, onde eu sei que lá eu tenho uma UTI que recebe paciente com Covid, né? Que eles atendem pessoas com Covid e eu não vou utilizar minha máscara? Não tem lógica. Então, a vigilância de saúde do trabalhador, ela vem bater exatamente nisso. De que a minha gerência tem que cobrar de quem está na assistência ali, lidando com qualquer tipo de paciente, seja ela Covid ou não, que a gente tem que estar protegida, utilizando máscara o tempo todo. Eu utilizo máscara dentro do meu serviço. A gente utiliza luva quando é preciso, né? Quando a gente vai manipular o paciente, a gente precisa usar a nossa luva, né? Principalmente quando a gente vai ter contato com fluidos desse paciente, né? Quando a gente vai retirar o sangue dele, quando a gente vai passar uma sonda vesical. Então, tudo isso é proteção minha como profissional atuante da área da saúde, tá? Agora, tu imagina essas pessoas, engenheiros, mestres de obra, né, que trabalham nessas obras gigantes, eles precisam também utilizar os EPIs dele. É claro que são EPIs diferentes do nosso. Cada área tem a sua especificidade, né? Mas puxando para o lado fora da área de hospitalar, enfim, eles precisam utilizar o capacete, né? Precisam utilizar aqueles fones de ouvido por conta do barulho de britadeira e tudo mais. Então, tudo isso remete à segurança, à proteção desses trabalhadores, né? Aqueles trabalhadores que sobem num lugar muito alto para fazer algum serviço, eles precisam estar amarrados, fixos, né? Naqueles fios de proteção, naqueles fios de proteção. E então tudo isso permeia a vigilância do trabalhador. Então, a vigilância da saúde do trabalhador, ela vem para vigiar se os trabalhadores, independente de qualquer área, eles estão fazendo uso dos EPIs corretos, estão trabalhando com segurança. Então, tudo isso, a vigilância da saúde do trabalhador, ela vai estar atuando. Tá? Mas a vigilância da saúde do trabalhador, além de atuar na parte da promoção e na proteção, ela trabalha também na recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. Não sei se vocês já passaram também pela disciplina, se eu não me engano, eu acho que é gestão que vocês dão, ou é saúde do trabalhador, eu não me recordo. Vocês dão essa parte, né? Por exemplo, o profissional, ele estava atuando ali, trabalha numa fábrica, sei lá, uma fábrica de madeira. E ele se cortou o dedo na hora de cortar alguma coisa lá da madeira, ele foi e cortou o dedo. Né? Então é feita uma notificação, porque isso foi um acidente de trabalho. Né? E por ter sido um acidente de trabalho, foi definitivo, porque ele cortou o dedo, tirou o dedo, ele vai ficar aleijado, né? Porque ele não vai ter aquele dedo mais, e aí ele precisa fazer uma reabilitação da saúde, né? Ele precisa passar por um psicólogo, porque ele usava a mão para trabalhar, e aí agora ele está com a metade do dedo cortado, e aí isso tudo, a vigilância do saúde do trabalhador, ela vai estar atuando, né? Tanto na recuperação desse profissional, por exemplo, um profissional que precisa limpar, vamos dizer, a janela lá do 28º andar, e ele caiu, né? Sei lá, torceu o pé, quebrou o braço, então isso vai ser notificado também, né? Foi um risco de trabalho que aconteceu no momento do trabalho dele e que a vigilância de saúde vai estar atuando na recuperação e na reabilitação da saúde desse trabalhador, tá? Que vai estar submetido aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho e que todos nós corremos riscos nos nossos trabalhos, certo? Deu para entender sobre a vigilância da saúde do trabalhador? É algo bem fácil e que depois a gente, nas aulas posteriores, a gente vai poder estar adentrando cada vez mais. Hoje eu estou trazendo o conceito para vocês terem mais essa noção, já terem uma ideia, já saberem o que cada vigilância fala, mais ou menos, tá? Então, vamos aqui. Vamos para a última vigilância e a não menos importante, que é a vigilância sanitária.
A vigilância sanitária é algo que a gente consegue ouvir muito falar, né, no nosso dia a dia. E eu digo que a vigilância sanitária, não que ela seja mais importante, mas é que ela é um tipo de vigilância principal, né, dentre as outras vigilâncias. Ela é entendida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, né, e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens, na prestação de serviços de interesses da saúde. Tá? Então, quando eu falo que ela é um conjunto de ações capaz de eliminar, de diminuir, de prevenir riscos à saúde, de intervir esses problemas sanitários, eu digo que ela é como se ela tivesse todas as ferramentas para combater qualquer coisa que fosse prejudicar a saúde. Por exemplo, tá? Quando a gente fala, eu vou ler aqui e depois eu vou dar esse exemplo. Então, a vigilância sanitária, ela abrange o controle de bens de consumo, os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços, que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde. Tá, professor, e aí? Não entendi o que tu quis dizer para mim. Beleza, vou dar um exemplo super fácil, super prático. Por exemplo, o açaí do teu bairro, tá? Vende um açaí lá no teu bairro e tudo mais, e eles não têm um padrão de qualidade que a vigilância sanitária precisa ter o aval para ele poder estar funcionante. Deu para entender? Tá dando para entender? Então, por exemplo, ele é um ponto do açaí, que ele trabalha de qualquer jeito, ele não tem autorização da vigilância sanitária para estar atuando, porque ele não está dentro dos padrões da vigilância sanitária, de higienização, né, da forma como é batido o açaí, se foi fervido na água, tantos graus, né, se o maquinário está correto, se essa higienização está feita de uma forma correta, se esses funcionários eles estão utilizando os EPIs necessários, como touca, luva, né, sapatos apropriados. Então, tudo isso a vigilância sanitária cobra para o estabelecimento funcionar de uma forma correta, porque isso impacta na nossa saúde. E por que eu te digo isso? Por que impacta na nossa saúde? Porque se aquele açaí não estiver sendo batido da forma correta, não estiver sendo higienizado da forma correta, esse açaí vai me trazer malefícios. Por que ele vai me trazer malefícios? Porque eu posso ter doença de Chagas. E aí, olha como vai influenciar na saúde. Olha como eu vou receber esse meu paciente, esse indivíduo lá na atenção básica, né? E eu vou ter que encaminhar ele para um serviço já praticamente terciário, porque ele é um paciente que vai virar cardiopata. O paciente que tem doença de Chagas, ele vira cardiopata, né? E hoje aqui em Belém, quem está tratando essa parte de cardiopatia é o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, que é o HC. Então, tu imagina como a gente precisa ter essas vigilâncias vigiando isso pra gente, para que a gente consiga diminuir esses agravos à saúde. Vocês estão entendendo? Então, assim, a vigilância sanitária ela vai estar atuando exatamente aí. Ela vai estar atuando. Professora, Oi. não só na parte dessa questão aí do doença de Chagas, como também na prevenção de verminose, né? Que é a questão da higiene local. Exatamente. Eu tô falando assim de uma forma específica, mas aí tu imagina a quantidade de micro-organismos que a gente está ingerindo no nosso corpo por não ter higienização, né? A gente pode sim contrair verminoses, não é verdade? Então, assim, e outra, a vigilância sanitária, ela não vai estar atuando só na parte alimentícia, não. Ela vai atuar na parte de produtos que a gente indiretamente utiliza. Por exemplo, quando eu falo bens de consumo direto,
eu remeto a bens de consumo como comida, água que a gente introduz. Quando eu falo bens de consumo indireto, eu quero dizer a produtos de limpeza, porque a gente não vai ingerir, mas a gente vai passar no corpo, né? A gente vai lavar aquela roupa que a gente vai usar. Você está entendendo? Então, quando eu falo de vigilância sanitária, não é só o vigilante sanitário a vigilância sanitária que vai bater lá no Formosa, vai parar a venda do peixe porque, sei lá, aquele peixe veio de uma água contaminada com produto químico, aí a vigilância sanitária foi lá e interditou a peixaria do Formosa, vamos dizer assim. Tá? Então, a vigilância sanitária ela não vai estar atuando só na parte da comida que a gente vai ingerir, mas ela vai estar atuando nesse sentido. Por exemplo, o meu esposo, ele tem uma fábrica de produtos de limpeza. Tá? E eu te digo isso para vocês porque eu vejo como é que a vigilância sanitária atua. Para ele ter essa fábrica de produtos de limpeza, né, como detergente, amaciante, água sanitária, enfim, tudo que a gente precisa para uma limpeza geral de uma casa, a vigilância sanitária, a empresa precisa do aval da vigilância sanitária para eles atuarem. Por quê? Primeiramente, a vigilância sanitária ela vai estar atuando na forma como esses produtos químicos são desenvolvidos, se eles estão apropriados para o consumo, né, desses indivíduos, se as fórmulas que estão sendo feitas na fábrica elas estão apropriadas para o consumo do indivíduo, se esses trabalhadores que estão atuando diretamente na produção dos produtos químicos estão sendo da forma correta, né, na utilização de EPIs. Então, olha como a vigilância sanitária também vai atuar um pouco na saúde do trabalhador, né? Ela puxa um pouco dessa atuação. Porque se esses bens de consumo indiretamente não estiverem sendo fabricados da forma correta, isso vai atuar na minha saúde. Certo? Pensem em vocês lá que a água sanitária, sei lá, vamos dizer, o sabão. Na produção do sabão, não foi feito de uma forma correta, foi colocado um produto químico a mais, e aí quando esse consumidor for fazer uso desse sabão, a mão dele vai descascar e despelar toda. Ou seja, porque a vigilância sanitária não deu um aval. Aquela fábrica que produz aquele produto de limpeza, ela não está autorizada a fabricar. Ela não passou pelos parâmetros de aceitação da vigilância sanitária. Vocês estão entendendo? Então, a vigilância sanitária, ela, além de atuar com os bens de consumo direto, ela vai atuar nos bens de consumo indiretos também, porque isso tudo influencia na saúde, né? Por exemplo, se a água sanitária for fabricada de uma forma incorreta e aí, supõe um produto químico a mais, a água sanitária, ela solta um gás que tu inala e tu pode ter uma bronquite, uma bronquiolite, qualquer coisa que vai te fazer mal, isso vai estar atingindo a saúde daquele indivíduo. Né? Então, tudo isso, a vigilância sanitária ela vai estar atuando, ela vai estar em cima dessas empresas, ela vai estar em cima dessas pessoas que atuam com comida. Né? Então, isso é muito importante a gente saber, porque a gente ouve muito falar, a vigilância sanitária interditou tal lugar, né? E a gente às vezes não sabe o que é. Não, e é muito importante porque, por exemplo, hoje eu estou atuando no hospital, né? Eu atuo no hospital, sou enfermeira obstétrica, trabalho na maternidade, papapá, mas amanhã eu não sei como é que vai ser meu emprego. Amanhã, quem sabe se eu pego um emprego ali na SESMA, que é a Secretaria Municipal daqui de Belém. Se eu trabalho lá, eu tenho que saber de tudo isso. Entendeu? E isso, além da gente saber para a nossa profissão, a gente tem que saber para a nossa vida, né, como um todo, a importância da vigilância sanitária, do produto que a gente está consumindo é um produto de qualidade, né, que é um produto realmente certificado pela Anvisa, né, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Então, tudo isso é muito importante a gente estar sabendo, tá? Um outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral com a saúde das pessoas por meio da promoção da saúde. Então, a vigilância sanitária, além dela atuar nessa eliminação e na diminuição e na prevenção de riscos à saúde, ela vai atuar na promoção da saúde, né, de uma forma integral. Então, essa política da vigilância em saúde, ela objetiva promover a qualidade de vida, empoderando a população para reduzir a vulnerabilidade de riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e aos seus condicionantes, lembra? Determinantes e condicionantes,
né? Modos de viver, que no caso é o modo de viver, as condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acessos a bens e serviços essenciais. Então, assim, quando a gente fala em vigilância sanitária, a gente logo pensa, a vigilância vai interditar algo. Não, a vigilância também promove saúde. Né? Então, isso é muito legal de entender que uma vigilância está interligada na outra, elas estão interrelacionadas, elas podem flutuar um pouco das vigilâncias em cada uma, né? E a vigilância sanitária ela é muito essencial, é essencial ao ponto de que vai mexer nas nossas condições de trabalho, vai mexer nas nossas condições do ambiente, da nossa educação, do lazer, da cultura. Então, a vigilância sanitária ela vai estar atuando exatamente nisso, tá? Isso foi só uma pincelada que eu dei para vocês da vigilância sanitária. Vocês vão ver que a gente vai poder adentrar um pouco mais nas próximas aulas com vocês. E é muito interessante a gente aprender um pouco sobre vigilância sanitária. Assim, eu não sei para vocês, mas para mim é uma disciplina que eu gosto muito de falar. Porque quando vocês amadurecerem um pouco mais, amadurecer que eu digo na enfermagem, né? Quando vocês forem enfermeiros, quando vocês já estiverem atuando no mercado de trabalho, vocês vão ver que o que eu estou falando hoje para vocês aqui pode ser muito chato. Eu, como aluna, não suportava essas aulas de vigilância, de SUS e de gestão, não sei o quê. Mas vocês vão ver que a enfermagem tem essa essência. A gente precisa saber disso, entendeu? Para o nosso trabalho fluir. E vocês, quando vocês tiverem essa percepção mais lá na frente desse amadurecimento, vocês vão ver a necessidade de a gente saber sobre esses assuntos, tá? Continuando aqui na vigilância sanitária. As ações específicas são voltadas para alimentação saudável, tá? Então, as ações específicas da vigilância sanitária são para alimentação saudável, a prática corporal, atividade física, a prevenção e controle do tabagismo, redução da mortalidade em decorrência do uso do álcool e outras drogas, redução da mortalidade por acidente de trânsito e prevenção da violência e estímulo à cultura da paz e além da promoção do desenvolvimento sustentável. Então, assim, a vigilância sanitária ela vai estar atuando nessa questão, né, da promoção específica. Eu não sei se vocês já pararam para ver, mas assim, nas caixas de cigarro vem umas fotinhos, né, bem intrigantes assim de umas pessoas. Se você fumar, você vai ter tal coisa, aí aparece a foto de uma pessoa e tal. Isso é nada mais do que uma propaganda que a Anvisa faz, né, para que as pessoas olhem e tenham medo, né? Mas eu sei que 80% dos casos não acontece, as pessoas continuam fumando, não estão nem aí para embalagem e tudo mais. Mas que é como se fosse um alerta para as pessoas que fumam, para elas pararem de fumar. Tá? E, Então, professora, Oi. essa promoção à saúde consiste também nas palestras, né? Exatamente. Seminários voltados à população ou determinado bairro, assim, onde existe aquele grupo de pessoas que se envolve com álcool, com droga, com tabagismo. Exatamente. A vigilância sanitária também atua nisso. E é muito legal que, assim, quando a gente está na graduação, eu gostava muito de fazer essas palestras, né? A gente ia para uma praça, vamos fazer palestra hoje sobre hipertensão, vamos fazer uma palestra hoje sobre o uso de álcool e drogas, né? E isso é muito legal, né? Fazer esses tipos de trabalho que se a gente estivesse em sala de aula hoje, presencial, a gente faria com certeza na minha disciplina, porque é algo que a gente está contribuindo para a sociedade um pouco do nosso conhecimento. Então é muito importante realizar palestra, principalmente na atenção primária. Lembrem que a vigilância ela atua a melhor parte é na atenção primária, porque é lá que a gente vai promover a saúde, é lá que a gente vai dar palestra, é lá que a gente vai fazer essas orientações no consultório, na consulta de enfermagem, na consulta médica. Então, é lá que a gente vai poder fazer um todo, entendeu? Então... E também a capacitação aos batedores de açaí, para que eles tenham conhecimento de como trabalhar corretamente com açaí.
Exatamente. Não só eles, né, também, mas como o, essas redes de supermercados, né, a SESMA, que hoje atua a vigilância sanitária, elas fazem isso, né? Elas chegam, olha, vocês precisam desse aval, vocês precisam de um treinamento. É assim, é assado, é cozido, para vocês poderem ter essa licença da Anvisa, para vocês estarem atuando, né? Então, ter esse preparo também desses profissionais, ele é muito importante. A Anvisa, ela vai sempre bater nessa tecla em qualquer estabelecimento que hoje funcione na capital, tá? Bom, vamos passar aqui. Tá dando para entender? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu tô querendo falar? Então vamos lá. Tá ok. Tá ótimo, Carmen. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui a resolução de número 588/2018. É uma resolução bem nova, tá? Eu até queria que vocês anotassem no papel de vocês essa resolução número 588, desculpa, /2018, para que depois vocês possam ler ela na íntegra, tá? Porque a gente vai falar muito de vigilância e saúde o semestre todo, então é muito bom que vocês leiam na íntegra, para quando for nas próximas aulas vocês já entendam cada vez mais a vigilância e saúde, tá? Professora, eu tô batendo print, aí depois eu coloco lá no grupo dos colegas. Outra coisa, me coloquem num grupo com vocês para a gente ter esse feedback também, tá? A gente poder se Tá bom, falar. professora. Depois eu crio um grupo com a senhora também. Tá ótimo, perfeito, então. Tá? Então, vamos lá. Essa resolução de número 588/2018, ela vem falar da Política Nacional de Vigilância e Saúde, que é essa sigla PNVS, tá? Então, a PNVS, que é a Política Nacional de Vigilância em Saúde, ela incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde. Quando eu falo todos os níveis, eu estou falando de primária, secundária e terciária. Tá? Então, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados. Então, coloquem na cabeça de vocês. A vigilância em saúde, ela vai atuar no público e no privado. Não é porque é algo do SUS, é algo do governo que só vai atuar em coisas públicas. Não, pelo contrário. A vigilância em saúde, ela vai atuar no todo, tá? Além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde. Tá? Então, vocês podem ver que essa resolução ela vem trazer para a gente qual é a função, o que a Política Nacional de Vigilância e Saúde ela atua. Tá entendendo? Então, é mais ou menos isso que ela vem trazer para a gente. E eu trouxe os pontos principais para vocês entenderem. Tá? A Política Nacional de Vigilância e Saúde, ela compreende a circulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo de saúde e doença. Então, vocês podem ver que a essência da Política Nacional de Vigilância e Saúde é a essência do SUS, né? A transversalidade, a integralidade, né? A universalidade, os princípios do SUS vai estar atuando na Política Nacional de Vigilância e Saúde e que atua no processo de saúde e doença desse indivíduo, tá? Então, vocês podem ver que o SUS vai estar totalmente ligado à Política Nacional de Vigilância e Saúde. No terceiro ponto, a gente vai falar que a Política Nacional de Vigilância e Saúde deverá contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade, na perspectiva de superar desigualdades sociais de saúde. É um dos princípios do SUS, né, que é a equidade, né, que a gente precisa priorizar aquelas pessoas mais necessitadas. E é isso que a Política Nacional de Vigilância e Saúde ela vem trazer para a gente.
Ela vem falar sobre essa desigualdade e que a gente precisa manter uma equidade para que essas pessoas consigam viver de uma mesma forma, que elas tenham uma qualidade de vida, né? Então, a política ela vai priorizar essas pessoas, esses grupos que estão em uma situação de maior risco e vulnerabilidade de saúde, tá? Então, é muito importante eu tocar nesse ponto para que vocês possam entender, tá? E trouxe para vocês também esse parágrafo único que ele vai falar sobre esse terceiro ponto que eu acabei de citar para vocês. O parágrafo único, ele fala sobre os riscos e as vulnerabilidades de que trata o caput. Devem ser identificadas e definidas a partir da análise da situação de saúde local. Lembra da vigilância em situação de saúde? Olha como está atuando aqui. Então, quando eu identifico um grupo de pessoas que estão em vulnerabilidade, risco de saúde, eu vou identificar, vou definir, vou analisar aquela situação de saúde local e regional. Eu vou manter um diálogo com a comunidade para saber o que está acontecendo com aquela população e, em cima disso, eu vou atuar para melhorar aquilo. Tá entendendo? Então, olha como está atuando ali a vigilância em situação de saúde, tá? Então, eu vou fazer uma análise da situação de saúde local e regional e do diálogo com a comunidade, com os trabalhadores e com as trabalhadoras e outros atores sociais, considerando-se as especificidades e singularidades culturais e sociais de seus respectivos territórios. Por exemplo, no Pará a gente tem uma cultura, lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma outra cultura. Vocês estão entendendo? Então, cada território, cada região, cada bairro, cada município tem a sua especificidade e a situação de saúde vai estar atuando de acordo com a cultura daquele determinado local. Se deu para vocês entenderem? Então, a resolução, ela traz para a gente o que a vigilância de saúde vai estar atuando especificamente, tá? Então, como ela é de 2018, é algo bem recente, é algo bem novo, então eu quero muito que vocês parem para baixar essa resolução, só jogar no Google, vocês vão ver lá a resolução, e eu quero que vocês leiam essa resolução na íntegra para vocês entenderem mais sobre a vigilância em saúde. Vocês vão ver que é uma leitura bem legal, bem gostosa de se entender, tá? Bom, então, a vigilância em saúde e o planejamento das ações, tá? Então, beleza. Finge que eu sou a vigilância em saúde, mas como é que eu vou fazer para atuar? Qual é o planejamento dessas minhas ações? Né? Então, a vigilância em saúde, ela deve ter conhecimentos e metodologias que vão auxiliar a gestão para o conhecimento da realidade, elas vão na identificação desses problemas, estabelecimento de prioridades de atuação e melhor utilização dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do planejamento. Tá? Quando eu falo estabelecimento de prioridade de atuação, eu digo assim, poxa, se lá no Pará eu estou tendo um surto muito grande de Covid, né? E lá em São Paulo está caindo o surto do Covid, qual é a minha prioridade? É o Pará ou é São Paulo? É o Pará, na é verdade? Então, eu vou montar estratégias, vou me planejar, vou montar ações para que eu consiga diminuir o surto do Covid no estado do Pará. Você está entendendo como a vigilância em saúde está atuando? Então, é nesse sentido que eu vou conseguir estar atuando na identificação do meu problema e vou tentar lá corrigir, vou tentar superar aquele problema. A vigilância em saúde vai fazer esse planejamento e vai atuar em cima disso, tá? Bom, no segundo ponto, a gente vem trazer a análise da situação de saúde que permite a identificação, a descrição, a priorização e a explicação dos problemas de saúde da população, tá? E quando eu falo isso, é aquilo que eu falei, a vigilância de situação de saúde, ela vai me dizer, ela vai me identificar, ela vai me descrever, ela vai me priorizar, ela vai me explicar qual é o problema para me poder atuar em cima disso, tá? Então, por intermédio do quê? Da caracterização da população. Como assim, Amanda, caracterização da população? Então, eu vou saber como é que eu vou caracterizar aquele grupo, né, aquelas pessoas, pelas variações demográficas, o número de habitantes, né, com distribuição do sexo, da idade, onde mora, o fluxo de migração, etc.
com as variáveis socioeconômicas, qual é a renda, a inserção no mercado de trabalho, na ocupação, nas condições de vida e etc. Nas variações culturais, grau de instrução, hábitos, comportamentos, etc. Por que a vigilância em saúde ela quer saber disso? Para que ela quer saber a minha idade? Para que ela quer saber qual é meu grau de escolaridade? Para que a vigilância em saúde ela quer saber minha renda financeira? Por quê? Por que ela quer saber? Porque se você for uma pessoa que vive na faixa da miséria, que não trabalha, que ganha R$ 100 no mês, que não tem escolaridade, é analfabeto, né? Isso daí vai sempre gerar pobreza, vai gerar doença, essa pessoa não vai ter água potável, não vai morar em um lugar com rede de esgoto. Então, tudo isso vai influenciar na saúde desse indivíduo, entende? Então, é, a gente precisa fazer essa caracterização para a gente tentar melhorar a vigilância, para a vigilância tentar melhorar esse tipo de população, você entende? Bom, a caracterização das condições de vida, como eu falei agora há pouco, ambientais, abastecimento de água, esse grupo passa a coleta de lixo, dejetos, esgotamento sanitário, as condições de habitação, acesso ao transporte, a segurança, a lazer, né? Porque falar, mas lazer, todo mundo precisa ter lazer. Isso serve para nossa sanidade mental, não é verdade? Então a gente precisa ter esse lazer, porque isso também interfere na nossa saúde. Né? Característica do sujeito, qual é o nível educacional, a inserção no mercado de trabalho, o tipo de ocupação, o nível de renda, a forma de organização social, qual é a tua religião, a tua política, então tudo isso vai influenciar nas condições de vida desse indivíduo, certo? Bom, a caracterização do perfil epidemiológico, que é os indicadores de morbidade, indicadores de mortalidade, como é o perfil, se aquele grupo de pessoas, né, eles acabam fazendo um estudo para saber se tem muitas pessoas com hipertensão, hipertensão, né, que é crônica, diabetes, se essas pessoas elas têm, sei lá, problema de hipotireoidismo, hipertireoidismo, problema que sei lá, ser uma população que sofre muito de transtornos psiquiátricos. Então, assim, eles vão estudar esse perfil epidemiológico também, tá? Se tá morrendo muita gente por acidente automobilístico, se tá morrendo gente por conta do Covid. Então, isso, eles vão traçando esses perfis, né, para saber como é que é aquele perfil, né, daquela população. E a descrição dos problemas, né? O que é? O que é o problema? Quando foi que aconteceu? É atual? Foi potencial? Onde? Qual foi o território que ocorreu? Quem foi o indivíduo que foi atingido por esse agravo de saúde, entendeu? Então, a Vigilância de Saúde, ela vai fazer esse planejamento, ela vai conhecer o seu território, ela vai conhecer a população, esse grupo de indivíduos, o que está acontecendo. Então, a Vigilância de Saúde, ela vai saber de tudo um pouco. Tá? Então é muito legal porque a gente acaba vendo esse outro lado da saúde, né? É o lado do indivíduo como um todo, né? Espiritual, religião, lazer, escolaridade, trabalho, moradia. Então a gente vai ver o indivíduo mais especificamente, entendeu? E por fim, para terminar aqui nossa aula, eu sei que eu falei muita coisa já aqui para vocês. Mas eu trouxe um pedacinho de um artigo. Ele é um artigo um pouco antigo, de 1998, mas para vocês verem como desde lá, desculpa, para vocês verem como desde lá já existia essa preocupação com a vigilância em saúde. Tá? Então, segundo o Paim, ele é um autor desse artigo, segundo o Paim, em 1998, a vigilância da saúde corresponderia, assim, a um modelo assistencial que incorpora e que supera os modelos vigentes, implicando a redefinição do objeto, dos meios de trabalho, das atividades, das relações técnicas e sociais, bem como das organizações de saúde e da cultura sanitária.
Então ele traz isso para mim, ele já vem falar naquela época que a vigilância de saúde ela ia interferir em cada setor, né, que determinantes e condicionantes de saúde que nos permeiam, né? Então o país já falava em 1998, imagine agora. Né? Então, nessa perspectiva, aponta na direção da superação da dicotomia entre as chamadas práticas coletivas, porque antes se falava muito só de vigilância epidemiológica e sanitária, né? Vigilância epidemiológica e sanitária, mas e o resto? E o ambiente? Né? E a situação de saúde? Né? Como é que fica? Então, eles acabaram fazendo mais ramificações para falar da saúde do trabalhador, para falar do ambiente, para falar da. Você está entendendo? Então, as práticas individuais, como assistência ambulatorial hospitalar, através da incorporação das contribuições da nova geografia, do planejamento urbano, da epidemiologia, da administração estratégica e das ciências sociais e saúde, tendo como suporte político e institucional o processo de descentralização e de reorganização de serviços da prática de saúde ao nível local. Ou seja, por isso que eu falo que a vigilância está muito ligada com o SUS. O SUS ele é descentralizado, né? Antigamente era tudo único, agora não, é tudo descentralizado, né? Ele abrange mais outras áreas, abrange outros serviços, outros locais que vão permear a nossa saúde. Então é exatamente isso que Paim em 1998 vinha dizer para a gente, né? Então, na perspectiva técnica da implementação da vigilância da saúde, a metodologia do planejamento e programação poderia ser aplicada em distintos momentos com a seguinte sequência lógica: análise da situação de saúde, como eu falei para vocês, que eles observam, vigiam, analisam a situação da saúde, eles fazem um desenho da situação objetivo, né? Como é que está aquela situação daquele indivíduo, os condicionantes determinantes de saúde daquele determinado estado. Eles fazem um desenho das estratégias que eles vão fazer para atuar, para intervir naquele problema. E diante disso, eles vão fazer uma programação, vão acompanhar essa intervenção e vão avaliar como ficou depois que eles interviram, né, naquele agravante de saúde. Então, a vigilância de saúde, ela vem trazer isso para a gente, né? Ela identifica o problema, ela faz planejamento desses problemas, ela intervém nos problemas e depois ela avalia se esses problemas foram sancionados, se esses problemas eles estão sendo erradicados, né, se esses problemas eles estão diminuindo. Então, a Vigilância de Saúde ela vai estar atuando nisso. E eu espero que vocês tenham entendido sobre como atua a Vigilância de Saúde. Tá? Então, eu trouxe aqui mais para conhecimento geral que o termo vigilância surgiu no contexto da saúde pública no final do século XIX, com o desenvolvimento da microbiologia e de saberes sobre a transmissão das doenças infecciosas e está historicamente relacionado aos conceitos de saúde e doença, vigentes em cada época e lugar, às práticas de atenção aos enfermos e aos mecanismos adotados para impedir a disseminação das doenças. Então, o termo vigilância ele surge nessa época do século XIX, porque como tinha muitas doenças infecciosas naquela época, as pessoas ficavam vigentes, vigilantes, aonde estavam acontecendo aqueles determinados surtos. Né? Então, esse termo vigilância aconteceu nessa época do século XIX. E, por fim, eu queria deixar aqui para vocês essa plaquinha aqui dessa bonequinha dizendo hashtag defendo o SUS. E o dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E eu trouxe ela porque tudo isso que eu contei para vocês, toda essa introdução que a gente fez da vigilância em saúde, quem está por trás disso é o SUS. E assim, é muito bom a gente lutar pelo SUS, porque no surto desse, quem estava acolhendo nos hospitais, quem estava nos atendendo, era o SUS. Com toda a dificuldade, com a falta de remédio, com tudo, o SUS nunca deixou de faltar. Né? Graças a Deus aqui em Belém a gente está conseguindo controlar esse surto do Covid. E assim, 80% dos casos, essas pessoas foram atendidas no SUS, né?
por conta desse surto. Então, assim, é muito importante. Sem o SUS, a gente não tinha vigilância sanitária, a gente não tinha vigilância epidemiológica, a gente não tinha vigilância da saúde dos trabalhadores, enfim, não teríamos o que a gente tem hoje, né? Toda essa preocupação com os condicionantes e determinantes de saúde que a gente tem. Tá? Então, eu queria agradecer, o prazer de estar hoje na nossa primeira aula aqui com vocês. Semana que vem eu não vou estar com vocês, mas na próxima semana a gente vai estar retornando com as nossas aulas mais específicas da vigilância de saúde. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindos ao 7º semestre, né? É um dos semestres assim muito esperados, 7º, 8º, 9º e 10º. Vocês já estão naquela fase de término, né? De já sentir aquele gostinho de já sou quase enfermeiro, né? Já estou mais contente por isso. Então, fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Eu sou uma professora extremamente solícita. Vocês podem me mandar mensagem no meu WhatsApp, no meu privado, podem tirar as dúvidas de vocês, não só da vigilância, mas de qualquer outra área. Além de gostar muito de falar sobre o SUS, de vigilância em saúde, eu amo obstetrícia, né? Eu sou uma pessoa que também amo falar de obstetrícia. Quem gosta de falar de obstetrícia pode tirar dúvida comigo também. Então, eu sou uma pessoa extremamente solícita. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer problema, vocês quiserem falar comigo, vocês podem estar se dirigindo a mim. Vou abrir aqui para fala, se vocês quiserem falar, tirar alguma dúvida, estou aqui aguardando, tá?